Opa, fala aí galera, beleza? Finalmente fechamos o projeto, né? Passei pra vocês muita teoria, fiz dezenas de personagens, até agora a gente não finalizou nenhum. E agora no fim do projeto eu quero dedicar um tempo desenvolvendo um personagem pro projeto em si, que é o Projeto Karu, que é o projeto junto com o Gabriel, que a gente tá fazendo, para depois ele animar o personagem. E dentro do projeto, basicamente eu vou fazer um personagem 2D, e 2D que eu digo por uma animação 2D, que ele é pensado para ser animado 2D, mas eu também quero fazer um concept um pouquinho mais rebuscado, com render, com pintura, enfim, tudo bonitinho, fazendo expression sheet, fazendo algumas poses, apresentação do personagem, bem detalhado, pra gente pegar e eu conseguir fazer um personagem do início ao fim, mesmo um personagem que eu apresentaria, que eu venderia para um cliente. Então eu espero que esse processo ajude você a pensar no seu personagem. Você vai me ver ali pegando as referências, construindo o personagem, explorando, finalizando o personagem. Das duas maneiras, né? Tanto ele mais rebuscado, quanto ele um pouco mais simples. E, bom, acho que é isso. O processo vai ser todo em time-lapse, porque realmente é muita coisa, né? Então eu não teria tempo de fazer isso com calma dentro aqui do estúdio, por exemplo. Eu tenho que pegar, gravar bonitinho, né? E destrinchar o processo. Em cima desse time-lapse eu vou estar conversando com vocês, explicando o que eu estava pensando em cada parte. Então não vai ser só um time-lapse, né? Vai ter bastante informação ainda, até mesmo para reforçar o conteúdo que a gente viu durante o curso. Beleza? Então espero que vocês gostem e bora começar a fazer esse personagem. Opa, e aí galera, beleza? Bem-vindos aí ao vídeo de time-lapse, né? Que na verdade não é o time-lapse completo, o time-lapse completo é o próximo vídeo, provavelmente. Esse daqui, na verdade, é um time-lapse comigo falando algumas coisinhas, né? Pontos que eu acho importante e falando também mais sobre o meu processo. Já falando sobre o processo, vocês podem ver que esse estágio inicial de sketch, ele é bem exploratório. Então, eu me permito errar bastante nessa primeira fase aí. Vocês vão ver que tem muita linha que eu me arrependo de colocar e eu faço um vai e volta gigante. Eu acho bem importante esse início do processo, ele ser bem orgânico, né? Porque você se permite mais. Eu não fico me preocupando tanto se a perspectiva do personagem tá correta. Nesse momento eu só tô pensando em como que eu vou achar as melhores proporções dentro de uma melhor pose, né, pro personagem. Eu queria que ele parecesse uma estátua, sabe, de um action figure. Essa era a proposta, então é por isso que eu fiz aquela base redondinha embaixo, para já conseguir transmitir essa ideia de primeira, sabe? Foi um processo bem legal, porque no início eu tava bem... Eu não sabia bem onde eu queria chegar com o resultado final, né? Eu tinha ali minhas referências, que elas foram montadas com base no que o Gabriel, né, já tinha separado pra mim. E eu também acrescentei umas referências a mais, né? Só que ainda assim eu não sabia muito bem onde eu queria chegar, então foi bem de teste, né? Tá vendo? Conforme eu vou passando, eu gosto desse personagem aqui, né? Na verdade eu não gosto dele como um todo. Ele dentro dos sketches, né, que eu fiz, ele me saltou umas ideias. Vocês vão ver que lá, quando a gente estiver chegando perto do que vai ser o sketch final, tem muito desse personagem lá, assim. E isso é super natural no processo de desenvolvimento de character design, né? Conforme você vai fazendo os seus designs, você vai encontrando soluções aqui e ali, e no fim meio que você faz um apunhado de coisas que funcionaram, sabe? E acaba colocando num desenho só. Por isso que é importante esse processo de exploração, né? Não se prender na primeira ideia que aparece. Porque às vezes você consegue ideias melhores que complementam já aquela boa ideia que você tinha. É interessante ver, né, como
Às vezes eu perco muito tempo numa parte só, por exemplo. Eu acho que esse jeito de desenhar, né, se preocupando com cada parte como se ela fosse única, né, no sentido mais de... é, eu quero que todas as partes do meu design sejam interessantes, né? É, todos os shapes funcionem bem juntos. Então, eu sempre tento tratar os shapes de uma maneira bem única, né? Eu tinha ideia, né, nesse momento eu queria fazer tipo um tsunami na jaqueta dele, mas essa foi uma ideia que eu abandonei. A ideia era fazer meio que um sapo que viajava e tocava por aí, sabe? E ele tinha esse aspecto meio ninja, assim, meio de mestre. Essa solução de colocar, tipo esse bigode, né, que obviamente não é o bigode na, perto do nariz dele, ali acima da boca, acho que transmitia bem essa ideia. Eu só não tava gostando muito bem da pose dele, achava que tava meio travadão, meio sem sentido. Foi onde tive a ideia de colocar, quer ver? Eu coloquei uns passarinhos. Cadê? Tá vendo? Eu cheguei a colocar um pássaro ali na mão dele pra fazer sentido esse braço esticado. Aí eu não tava gostando ainda, né? Depois tentei colocar na cabeça dele, mas achei que tava competindo com o olho. E aí teve um momento que eu pensei, ah, cara, isso não... Isso tá muito chapado, sabe? Tipo, olhei pra cara dele assim e tava muito chapado, tava sem profundidade nenhuma. E isso tava me incomodando. E eu já tinha gostado do personagem, né? Eu achava que ele tava com um carisma bem legal. Apesar de ele estar meio padrãozão, né? Eu sentia que ele tava um personagem muito padrão, assim, muito uma solução que muitas pessoas já usariam, sabe? Seria muito fácil chegar nessa solução. Mas ainda assim eu tentei, né? A gente vai ver aqui que nessa próxima. Eu tentei girar um pouco mais esse shape, deixar ele bem mais tridimensional. Né? Refinando algumas coisas, aí eu testei algum tipo de língua. Eu ainda insisti bastante nessa ideia, né? Depois eu cansei, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Eu insisti, cheguei em algum lugar. Aí beleza. Aí eu comecei a fazer uns novos sketches, ainda me baseando muito, né? Eu tava muito preso, né? Você pode ver que eu até trouxe uma nova referência aqui pra me inspirar. Acho que uma coisa interessante sobre a referência que vocês percebem no meu trabalho é que não necessariamente eu pego uma referência que tem a ver com o meu desenho. Né? Às vezes minha referência ela me inspira, às vezes é um shape que eu gostei, alguma coisa que eu gostei, e eu acabo trazendo ali para o meu desenho. Mas não necessariamente precisa ser um sapo, sabe? A sua referência ela tá ali para te auxiliar de várias formas, né? Não necessariamente só com o que você precisa. Tava tentando ser um pouquinho mais gráfico nesse momento, né? Tá vendo? Sem me preocupar muito com a tridimensionalidade dele. Só tentando trazer um shape interessante. Mas ainda assim eu sentia que tava muito preso, sabe? Tava muito tipo assim, ah, cara, eu já vi isso em algum outro lugar. Aí eu tentei mais um shape diferente. E eu vi que desenhar também não, sabe, tipo, por linha não tava sendo um processo que tava me gerando alguma coisa interessante. Porque sempre saía a mesma coisa de uma forma diferente. Era pelo menos esse era o ar que eu tava sentindo quando eu tava fazendo. E aí eu fiz quando eu fiz essa cabecinha aqui com esses olhos, alguma coisa tinha estralado na minha cabeça assim. Foi onde depois desse desenho eu mudei totalmente o curso, né? O curso que eu digo é o caminho que eu tava seguindo. E aí foi onde funcionou. Então, beleza. Então, aí eu peguei um brush um pouquinho opaco, né, com uma texturinha boba. E eu comecei a misturar um pouco de mancha, né, um pouco de pintura com desenho, né. E aí foi onde eu comecei a sentir que estava saindo alguma coisa. Eu acho interessante testar processos diferentes
Por vários motivos, né? Eu acho que não te enjoa, né? Primordialmente, o processo ele tá sempre mudando, então você nunca tá enjoado de tá fazendo ali a mesma coisa, sabe? Tipo, sempre que eu começar um design, eu vou começar de um jeito X. Então, putz, é legal variar, né? É legal ter outros processos para conseguir chegar em resultados. Às vezes no mesmo resultado, só que com um processo diferente. Então vocês vão ver que aquela ideia, né, do passarinho, ela foi obviamente reaproveitada, né? Vocês já conhecem o desenho final. A ideia dos olhos que eu tinha comentado, tá vendo? Aí eu flipei a imagem pra dar uma clareada no meu olhar, né? Ele tava muito viciado, o desenho tava sendo meio torto, então eu já quis resolver isso direto nas manchas ali. Nesse momento eu tava muito confiante já, eu já, tipo assim, eu tava fazendo o desenho já sabendo onde eu ia chegar, sabe? Eu sabia exatamente o que eu ia fazer depois dali. Vocês vão ver que eu vou... Daqui a pouquinho eu vou abaixar a opacidade e vou começar a desenhar. E quando eu começar a desenhar, vocês vão sentir que, tipo assim, parecia que eu já sabia o que eu queria desde o início, sabe? Que de fato aconteceu, né? Depois que eu tinha esse desenho mais prontinho, né? Que ele já estava um pouquinho mais adiantado, eu já sabia bem onde eu queria chegar com ele. Então aí eu tô refinando algumas partes, às vezes tentando achar algum shape que vai ser fácil de reaproveitar ele na hora de desenhar. E isso acontece muito, cara. Às vezes é muito mais fácil você marcar um shape com uma mancha do que às vezes você desenhar esse shape. Né? Às vezes você consegue sentir mais o desenho de outra forma, né? Que é com essa pré-visualização praticamente. E aí eu tô testando umas marquinhas, vocês vão ver que o banjo dele eu mudo a posição, né? Eu acabo deixando só a parte de trás, né? Do banjo, porque essa parte arredondada ela tava brigando muito com os braços e a cabeça, sabe? Tava ficando um quadrado a composição e isso não tava interessante. Tipo, é legal o banjo ali, mas ao mesmo tempo ele briga demais com todo o resto. E entre brigar com todo o resto e tirar uma parte legal, com certeza eu preferi tirar e deixar o foco totalmente dentro do personagem. Então vou adiantar aqui um pouquinho. Então beleza, ó. Aí eu já tinha feito o passarinho ali, na mancha também. Tá. Então daí pra frente é totalmente um processo de sketch, né? Como eu já tinha bastante na minha cabeça o que eu queria, vocês vão ver que o sketch ele acaba sendo bem mais assertivo do que das últimas vezes, né? Acaba quase sendo que um desenho direto, assim, sabe? Eu já tinha todas as soluções, né? Eu já tinha testado esse bigodinho antes, eu já tinha feito esse olhinho antes, né? Então foi um processo bem de tipo assim, agora que as coisas estão na minha cabeça, meio que eu vou escanear o que tá na minha cabeça, sabe? Não que eu não teste, mas olha só como as linhas elas são bem mais seguras do que estava antes, né? Segurança, essa parte de segurança é interessante falar, né? Porque eu não sei se vocês já perceberam isso, mas sempre que você tá bem confortável com o desenho, ele flui melhor. Parece meio óbvio falar assim, mas esse estado confortável que você tá, na verdade é o seu nível de segurança com que você está fazendo bem grande. Então, com esse nível de segurança grande, a sua mão ela fica mais fluida no papel, fica mais fácil de trabalhar. E é por isso que o desenho ele acaba saindo melhor, né? Geralmente os desenhos que você faz melhor são os que você já sabe com certeza onde você vai chegar. Eu não estava conseguindo resolver aquela mão ali, então eu falei, cara, eu vou resolver uma mão que eu já sei como eu vou fazer. E depois eu volto para aquela ali.
Claro, não é só porque eu já sabia o que eu queria que eu vou ser 100% assertivo a todo momento, né? Eu nem me cobro dessa forma, na verdade. Nesse momento eu tava só vendo o que poderia ser melhor, né? Pra essa solução que meio que eu já tinha, né? Tipo, eu já tinha uma solução, mas eu tinha que deixá-la legal. Foi onde eu achei esse gestual bem legal da mãozinha dele. Eu gosto desse gestual, dessa mão dele. Eventualmente eu mudo o braço dele ali. Nesse momento eu tô pensando muito em como que eu vou organizar não só o personagem em si, mas a silhueta dele. É importante você, quando está desenhando, por mais bidimensional que seja, ao mesmo tempo tá pensando em como que vai ficar a silhueta final, porque não importa o quão bom seja seu shape, né, interior, se o seu shape exterior, né, se a silhueta do personagem não tiver legível, provavelmente o seu design vai ser um design bem confuso. Então comecei a resolver um pouquinho melhor a boca, né? Então beleza, vamos avançar um pouquinho. Vocês vão ver que essa perna aqui ela também acaba mudando, mas ela acaba mudando bem mais pra frente. No processo eu praticamente pinto e finalizo o desenho todo com essa perna aqui e eu mudo ela bem no final porque eu não tinha nem sacado ainda que essa perna aqui ela tava bem errada, né? O joelho tava bem baixo. Por isso que é legal sempre estar revisando, né, o desenho. Tem coisa que passa mesmo, é normal. De novo tentando dar um carinho especial para cada shape, né? Eu gosto desse passarinho. Beleza. Então, também desenhei essas... Aqui é legal falar, porque eu desenhei, né, essa estampa dele aqui, e ela foi bem baseada nessa... A gente vai colocar as referências depois separada para vocês verem, né? Mas tem um sapinho aqui, né? E ele tem um peixe também. E eu quis, fazer uma brincadeira e coloquei ele vesgo. Ah, aqui, tá vendo? Tá vendo que ele tem esse peixe aqui também? E tá bem na cultura, né, do Kairu ter peixe, misturar peixe, sapo e os bichos tudo junto. Então eu pensei, cara, eu vou fazer uma mímica disso de uma maneira bem bobona, né? Porque o personagem ele é meio bobão, né? Ele é bem cartoonizado, né? Você só consegue identificar que é um sapo mais pelo contexto da coisa. Você tem aqui os olhos que retratam bem isso, né? As marcas que retratam isso, mas se você for pra ver mesmo, não é um sapo, né? Não tem a shape padrão que tem um sapo. Então você consegue, eu consegui trazer esse aspecto de sapo pela mimetização de pequenos aspectos que ele já tem. Então beleza, vamos seguir. Aqui é o momento que eu começo a desenhar em outra cor, porque eu precisava colocar uns itens a mais nele, e se eu desenhasse com preto, ia ficar tudo muito confuso na silhueta. E aí eu sempre faço isso na verdade, eu sempre acabo escolhendo uma outra cor pra desenhar. Assim as minhas linhas elas não se confundem, sabe? Então beleza. Uma vez que o desenho ele tava no meu gosto, aqui eu já fiz a mudança, tá vendo, do banjo. Um amigo do estúdio, inclusive, me ajudou com a referência, né? Ele pegou a guitarra dele e colocou de lado pra mim conseguir ter uma referência do balanço que teria, do peso que teria isso.
E agora eu começo um processo que ele é muito confortável, que ele é o processo de fazer linha, né? Ele é o processo de fazer uma line artzinha, que eventualmente também se perde essas linhas, só que elas são muito importantes para mim, para eu conseguir... Assim, eu poderia já ter começado a pintura sem fazer essa line art, só que eu quis passar para vocês verem por todas as etapas que um desenho ele pode passar. E eu gosto muito de fazer controle de linha. Vocês vão ver que o controle de linha grossa e fina, ele foi muito trabalhado aqui. Então vou até avançar um pouquinho. Vocês vão ver, ó. Beleza. E aqui eu começo a colocar essas manchas de preto, sabe? Representando as cast shadows ali. Obviamente por estilo, né? Não é necessário, obrigatório fazer isso. Mas quem gosta de linha, trabalhar o peso da linha em partes mais importantes, né? Ou, por exemplo, o que está na frente tem uma linha com peso maior do que está atrás. Ou, por exemplo, os detalhes de dentro. Vamos avançar um pouquinho. Vocês vão ver que os detalhes de dentro do personagem, a linha é mais clara, tá vendo? Dessa forma eu não crio uma competição entre o exterior e o interior do personagem. Eu gosto bastante da linha desse personagem. Foi bem divertido fazer. Esse processo de descobrir onde que vai estar cada linha, eu acho bem divertido. Trabalhar a linha é um processo de design tanto quanto fazer o próprio design do personagem, sabe? Tem muito design que fica muito ruim porque a linha não foi bem trabalhada. A finalização do personagem é bem importante. Assim, né? Todas as partes são muito importantes. Eu acho que não é nenhuma pauta isso. Todas as partes do desenho tem que ter um carinho especial. Cada linha que você coloca no seu design, ela dá um sentido diferente. Então aí eu comecei a trabalhar no peixe. Eu lembro que eu não estava entendendo muito bem como que fazia essas escamas dele. Depois eu consegui entender melhor o tamanho, né? Tá vendo? Elas são progressivamente maiores, mas sem muito exagero. Ai. Depois eu deixo bem solto, né? Tem muita coisa também que na hora que eu tô fazendo eu penso, a hora que eu estiver pintando eu conserto isso, porque vai ser mais fácil. Isso rola bastante no meu processo. Foi o que eu falei, às vezes fazer com mancha traz umas facilidades que a linha não me dá. E aí eu meio que misturo os processos, né? É onde eu crio essa mescla entre os processos. De novo, né? Eu tava dando um carinho especial. Vocês podem ver que eu nem tava tentando ser muito assertivo com as linhas, né? Apesar de ter um trabalho de linha, ela não é uma line art. Ela só é uma linha um pouquinho mais limpa do que estava antes. Eu não tenho muito saco para fazer line art. Ainda mais para um desenho que eu sabia que não ia ter linha final. Eu sabia também que eu não precisava perder tanto tempo assim em uma coisa que eu não vou ver no final. Eventualmente você termina, né? Demora bastante. Esse vídeo ele tá um pouquinho acelerado, obviamente, né? Eu não mexo minha mão tão rápido assim. E também nem é tão rápido chegar no resultado. Às vezes a gente vê speed art e fica meio... não nessa, porque essa aqui tá dando pra ver que eu erro, mas a gente fica meio ludibriado, né? Achando que o cara vai direto no resultado final. Provavelmente, né, no próximo vídeo lá, que tem a line art... que tem o speed art bem acelerado, vocês vão ver que esses erros que vocês estão vendo aqui, ele não aparece lá. Aqui, na verdade, toda essa etapa, né, toda essa parte que eu tô pulando, é só eu trabalhando as linhas e deixando elas interessantes.
E aí eu vou começar a colocar o cinza. Aqui não tem segredo nenhum, né? É seleção do personagem e selecionar ele todo a ponto, né, de eu conseguir cobrir ele de cinza. Não tem muito mistério mesmo. Separei alguns valores, tá vendo? Por ordem de claro e escuro. Então, basicamente, toda vez que eu tenho uma forma escura, eu contrasto ela com uma forma clara. E quando eu falo clara, né, não precisa ser branco, pode ser um pouquinho mais claro, mas é só para você sempre ter uma leitura de cada elemento, né, de maneira separada. Então aqui, ó, eu cuidei para que cada valor também não brigasse com a parte de cima, né? Essa era uma das minhas preocupações, tá vendo? Se a saia ia brigar muito com a parte de cima do personagem, né? Porque ela tem muito detalhe, eu não queria que esses valores competissem com os valores de cima. Então, eu trabalhei todos os valores que eu achava que seriam legais no claro e escuro. E depois, se eu não me engano, eu jogo um escuro por cima de tudo para meio que nivelar, né? Então eu consigo nivelar os valores, mas sem perder a diferença entre eles. Beleza. Pula, pula. É isso. Aí eu deixei alguns um pouquinho mais claros. E depois eu jogo esse highlight, né? Eu coloco uma camada acima de tudo e jogo um branco caracterizando o highlight para mim ter uma direção de luz. Então na minha cabeça já está estabelecido de onde que a luz está vindo e como que todo o resto vai trabalhar em cima dessa luz que eu estabeleci primordialmente ali. Eu estou tentando deixar esse highlight bem bonito porque depois eu vou reutilizar ele. Na verdade, toda a parte que eu estou fazendo agora, dos cinzas e das sombras, tudo isso eu vou reutilizar. Porque a minha cor ela vai ser colocada em cima dessa base preto e branco que eu estou fazendo. De novo, né? O vídeo está acelerado, eu não foi tão assertivo assim. Ó, vocês podem ver aqui, ó, tá vendo como a perna, o joelho está muito embaixo, esse joelho está aqui, esse joelho está aqui. Eu nem tinha me ligado disso na hora. Posteriormente eu acabo mudando isso. Eu adoro esse highlight que tem aqui. Ele ficou tão gostosinho. Realmente eu gosto desse highlight. Ele cria uma seta, tá vendo? Ele cria um triângulo que joga você pro personagem. Como se já não bastasse a linha, né? A direção tá te jogando pro personagem e ainda tem uma luz em triângulo te jogando. Eu gosto bastante daquela parte. Beleza. Tá, agora é um processo de sombra, né? Então eu comecei, com base na direção da luz, colocar os volumes do meu personagem, né? As sombras geralmente é o que retrata o volume das coisas. Quer dizer, luz e sombra fazem isso, mas nesse caso eu estava usando, né, a sombra para retratar os volumes mais do que a luz. Tem artistas que preferem pintar a luz do que pintar a sombra. Eu prefiro pintar a sombra. Então eu deixei a parte esquerda mais escura, né? Já que a luz estava vindo da direita para a esquerda, eu já sabia que tudo que estava desse lado aqui tinha que ser um pouquinho mais escuro do que estava aqui, porque esse lado está mais perto da luz. Beleza. Eu demoro um tempinho, né? Sombreando tudo. Porque não só o personagem, não só as linhas, mas luz e sombra também tem design, também tem forma e também são trabalhadas, né? Aí tinha a Cast Shadow, né? Que eu acabei aliviando um pouco. Pensando agora, talvez eu não tivesse ter aliviado tanto. Eu até gostava daquela ali. Mas tudo bem. Passou.
De novo, né, escureci um lado, tô deixando as coisas com um pouquinho mais de volume. E o processo, na verdade, acaba sendo só esse, né? Eu colocando o que é sombra e o que tá mais escuro com relação à luz. Beleza, vamos avançar aqui. Ah, sim, agora sim. Se vocês forem dar uma olhada, vão ver que, tipo assim, tá tudo bem separado aqui, né? Eu separei os valores por cada coisa. Então, a camisa, né? Essa camisa que ele tá usando, esse kimono que ele tá usando, ele tá em uma layer. O sapo tá em outra layer, o braço tá em outra layer, enfim. Cada coisa tá numa layer diferente. Então, conforme eu vou colocando cor nas coisas, fica muito fácil de trabalhar. Eu vou ajustando, né, qual a cor que eu quero mais ou menos. Você nunca vai conseguir chegar exatamente na cor que você quer pelo Hue Saturation só, né? Obviamente você vai ter que pintar posteriormente, você vai ter que trabalhar mais isso posteriormente. Mas o interessante de trabalhar desse jeito é que os volumes já estão lá. Eu já estou conseguindo as cores que eu quero com os volumes que eu quero. Então aí eu comecei a colocar cor no personagem. Ainda tá bem apagado, né? Você não sente muito bem ainda o personagem. Mas é interessante, eu acho que agora é o momento que eu vou colocar a cor da pele dele. Então, tipo assim, o sapo ele não é só verde, né? Ele tem variação de cor. Na verdade, os objetos são assim, né? A gente nunca tem um objeto que ele é simplesmente aquela cor. Ele tem uma variação da textura, senão vai ficar flat. E é engraçado porque a partir do momento que eu começo a colocar essas cores, é engraçado como ganha vida, né? Ainda não tá 100%, mas tá vendo que só de adicionar esse amarelinho já dá um gostinho pro personagem? Testei o pezinho dele azul, não gostei tanto. E é engraçado, porque agora que eu vi eu gostei, talvez eu tivesse deixado se fosse agora. Na hora eu não consegui gostar tanto. Aí eu vou continuar todo esse esquema, né, de ficar colorindo ele. Ainda tá bem longe, né, das cores que eu queria, mas estava indo. Mas tava bem longe, né, tava ok. Aí eu tive um pouquinho de sacrifício pra chegar nesse amarelo desse passarinho, mas depois eu consegui. E aí eu coloquei essa corzinha roxa, meio roxo, quase por um azul, no olho dele. Pra criar uma variação interessante de cores, né, no personagem. Tá vendo? Eu tive uma dificuldade com esse passarinho, porque eu realmente não achava que ele tava lá, sabe? Nesse momento que eu tava pintando ele, eu ainda não achava, eu ainda não gostava da cor do passarinho, mas não tinha muito o que fazer. Eu sabia que eu ia ter que tentar ganhar essa cor de algum outro jeito. Aí eu desisti, eu só meio que cheguei no valor que eu precisava com ele. Acho que agora é o momento que eu consigo achar uma cor que eu acho interessante pra blusa dele. O processo se repete, né? Tá, beleza. E a partir daqui, mais ou menos... É isso? Mas acho que a partir daqui, talvez seja a partir daqui, eu já vou começar a pintar de fato o personagem, né? Ah, não, é verdade. Agora eu tô jogando só meio que uma luz, uma luz pré-estabelecida, reforçando um pouquinho mais os volumes para eu entender, para contrastar ainda mais com a sombra que eu tinha. E aí sim, a partir disso, eu abro uma layer acima de tudo e começo a pintar o personagem. Vamos ver se eu consigo pegar esse timing aqui. É isso, né? Então, ó, eu abri aqui, tá vendo? Layer 70, abri uma layer acima de tudo. E aí eu começo a pintar o personagem de uma maneira um pouquinho mais orgânica, sem me preocupar tanto com prender layer. Isso tudo pra mim já passou, né? A minha preocupação agora era só deixar uma pintura bonita, só renderizar os reflexos, né?
renderizar todo o resto que não tava. Tá vendo que tinha uns errinhos que eu também não me preocupava muito na hora que eu tava fazendo a Color Base, porque como eu sabia que eu ia chegar nessa etapa, né, de pintar acima de tudo, então eu acabei só deixando para fazer depois, né? Testei uns brushes diferentes, vi que não ia chegar em lugar nenhum com eles. Vocês vão ver que o jeito de pintar ele é muito orgânico, assim, a partir de agora, né? Não tem muito mistério com layer, é só conhecimento de cor e luz, né? Trazendo variedade de cor, trazendo reflexo do olho, dos materiais. Eu sabia que ele era um personagem bem reflexivo, né? Aí eu tava sentindo que tava bem desaturado, trouxe um pouquinho de laranja. Vocês vão ver que a hora que eu trago o reflexo, aí ó, dá uma vida muito grande pro olhar, tá vendo? Esse reflexo que reflete, né, o verde da pele dele deixa bem bonito. Então trabalhar os materiais de cada coisa é o que vai adicionando, né, esse interesse no personagem. Tá vendo? O processo ele é bem sobre adicionar reflexo, pintar, talvez adicionar um pouco mais de volume, né, onde não tinha tanto, trazendo mais escuros, né. Eu tinha trabalhado com range de valores que ele não chegava nem próximo do preto, então eu conseguia escurecer bastante ainda cada parte, né. E isso pra mim é super interessante, porque eu tenho mais áreas de valores para trabalhar. Então fica bem essa dica, né? Quando você estiver trabalhando os seus valores, entre o preto e o branco completo, tenta trabalhar ali, né, um pouquinho para trás da metade e um pouquinho para frente da metade, sabe? Porque quando você realmente começar a adicionar detalhes na sua peça, você vai ter um range de valores muito maior para trabalhar do que se você estivesse trabalhando, sei lá, só com pretos, sabe? Aí se você já começa o seu trabalho daqui super escuro, como você não tem como escurecer muito depois, né? Depois você só vai ter como clarear muito a imagem. Então começar a trabalhar com os escuros a partir daqui, assim, ó. Daqui pra frente, até aqui mais ou menos, ó. Fica mais simples de trabalhar o render. Porque você tem um range maior de coisas pra fazer, né? Então aqui não tem muito, como eu disse, não tem muito mistério, né? É só eu selecionando e colocando cor, selecionando e colocando cor. E, né, tendo esse processo de, tipo assim, tirar as linhas, né? Eu tinha muita preocupação de as linhas elas vão sumir em algum momento. E como eu sabia disso, eu estava tentando ser bem cauteloso também para não deixar o desenho acinzentado, né? Fazendo um mau aproveitamento ali das linhas que eu tinha. Aqui eu testei um fundo diferente, eu achei que tava tudo escuro. Eu, eventualmente, né, eu volto com o fundo bem escuro, mas eu senti que podia ter uma luz vindo ali de cima, para parecer um pouco mais estúdio. Só que eu acho que essa luz, ela tirou aquele contraste forte que eu tinha do fundo do personagem com a parte da frente, e aí eu voltei atrás. Aqui também eu pintei umas texturas que também vão sumir, porque eu achei que, na verdade, depois eu olhei e falei que, cara, isso aqui tá muito ruim. Eu vou tirar e vou deixar ele lisão mesmo. Tá vendo que eu até demorei um pouco pra cair na real, né? Aqui eu já tirei, acho que eu já tirei as texturas. Depois eu recebi um feedback nesse braço que eu acabei mudando de ideia. Né, essa luz estava muito forte ali, estava influenciando de uma maneira muito estranha o braço dele, tirando um pouco do volume, e aí eu voltei atrás e tirei essa luz tão marcada ali da lateral.
Eu acho que esse jeito de pintar, ele acaba sendo um pouquinho mais fácil de tirar essas linhas do personagem, né? E manter bem dentro do modelo. Ah, aqui ó, finalmente eu cheguei no passarinho aqui. Então eu cheguei no passarinho, eu pintei alguns volumezinhos dele, mas aí eu achei que ainda não tava lá. Ainda não tava... Eu ainda não tava conseguindo chegar sabe, fazer com que ele parecesse atrativo. Por mais volume que ele tivesse, ele ainda não tava legal. Aí foi onde eu decidi colocar, né, uma variação de cor. Foi onde eu acho que eu acertei muito nisso. Porque só de ter colocado essa traseirinha dele, né, essas peninhas de trás dele com uma cor diferente, acho que já trouxe muito valor pro personagem. Aí eu pintei alguns reflexos no olhinho dele. Pode ver que eu tirei, né? Coloquei mais uma luzinha aqui que deu um volume super legal no rostinho dele. E eu já tava bem mais satisfeito, né? Trouxe aquele vermelhinho ali também no peitinho dele, tá vendo? E eu já tava bem mais satisfeito, né? Com o resultado do passarinho. Depois eu fiz um processo de tirar esses sonzinhos que tinham nele. Achei que não precisava, na verdade. Esses 15 minutos finais aqui, eles são basicamente de refinamento, né, da pintura, de às vezes trazer uma texturinha a mais, uma texturinha a menos, mas assim, não tem nenhuma grande diferença pro resultado final. Né, vira só muito refinamento, tipo, coisas pontuais. O personagem já estava tridimensional, eu já consegui apresentar esse personagem. E aí é que eu tô falando que eu mudei do braço, né? Então, acho que para finalizar, eu queria falar para vocês que, tipo assim, não é necessário esse nível de render pro character design. Na verdade, esse nível de render foi uma escolha minha mais para conseguir um pouco mais de atratividade pro personagem. Renderizar ele como se um cara do 3D tivesse precisando para ver. Mas tem muitos character designers por aí que eles não renderizam tanto o personagem. É uma escolha muito pessoal querer trabalhar com esse tipo de render, sabe? Não é o que eu quero dizer é só que não é tão necessário para você ser um character designer bom, você saber renderizar. Uma coisa não, character design não tem a ver com render, né? Tem a ver especialmente e eu me ouso dizer unicamente com design. Eu acho que essa pintura ela serve bastante para vender para vocês, né? Para vender a ideia para vocês, vender o personagem para vocês. Também serve para, às vezes, você está num projeto que o cliente ele não é tão experiente, ele não consegue visualizar como que vai ser o final, e você acaba vendendo, né, a arte um pouquinho mais finalizada para o cara conseguir sentir um pouquinho mais o design. Mas eu realmente acho que, tipo assim, um character design bom, ele não precisa mesmo renderizar tanto um personagem, sabe? Esse tá bem mais renderizado do que eu já vi, sei lá, de tantos e tantos artbooks que eu já vi o personagem final. Acho que o trabalho mesmo do Core Lofts é maravilhoso e nem é tão renderizado, né? Eu sei que às vezes rola essa preocupação de render, né? Então é por isso que eu quis fazer esse disclaimer aqui no finalzinho, porque eu sei que às vezes a gente frita muito com esse assunto, né? Bom, gente, acho que é isso. Lembrando que as coisas estão todas na Media Pool.
né, o speed art mesmo, para você ver com calma, ele tá, é o próximo vídeo, ele deve ser o próximo vídeo, então você já consegue ver by yourself, né, o resultado final ali, o vídeo final. Acredito que você não vai conseguir ver 3 horas de speed art, né, mas se você quiser voltar numa parte que você quis ver bem como eu fazia, com calma, o speed art está aí embaixo. Basicamente esse foi o meu pensamento, né, para conseguir criar e fazer o desenvolvimento desse personagem. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês, e é isso. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é o resultado final. Lembrando que é muito importante dentro do processo que você tenha paciência, né? É uma coisa que eu sempre falo, é uma coisa que eu continuo batendo na tecla. Character design ele é um processo de você mandar designers embora, né? É um processo de rejeição. Quanto mais coisas ruins você faz, mais perto da coisa boa você está chegando. Então eu acho muito importante que vocês tenham paciência na hora de estar criando os personagens e na hora de estar desenvolvendo o seu personagem também, né? Não só na hora de você sentar para fazer, mas é importante antes você ter essa mesma paciência, né? Bom, acho que é isso, a mensagem que eu tinha para passar para vocês. Foi bem legal, eu me diverti bastante gravando e a gente se vê no meu curso de cenários. Se você tem uma vontade muito grande de fazer cenários, de colocar personagens nos cenários, eu acho bem importante, né? Eu acho que o cenário ele ajuda você a fazer personagem e personagem ajuda a fazer cenário, as coisas andam bem juntas umas das outras. Então, dá uma checada no meu curso de cenários, eu acho que você vai aprender bastante. Ele é bem teórico também, ele também tem a parte prática, mas mais importante que isso é vocês aprenderem a pensar, né? Se vocês perceberam durante o curso, eu me propus o tempo inteiro a fazer você ser forçado a pensar no processo e a pensar nas coisas que estão por trás do processo. Essas coisas elas são quase mais importantes do que de fato o resultado final, né? Porque é ela que conduz o resultado final. Então é isso, né? Tem o projeto do Kairu também, que tem o Gabriel Agustin, que ele vai estar pegando esse personagem que a gente fez e animando. Não esqueça de checar também. Lembrando que a animação, né, os princípios de animação, eles são importantíssimos para o character design. É importante você saber como funciona uma animação, justamente porque você vai fazer o seu personagem para ser animado, né? Então é importante você entender o outro lado também. Beleza? É isso. Todo o conteúdo da aula vai estar lá no Media Pool, então o projeto em si. Então você pode abrir os PSDs, ver os PSDs, ver como que eu fiz todo o personagem. E acho que é isso. Um grande abraço para vocês e até qualquer hora.